Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois do empate fora de casa pela estreia da Copa Sul-Americana contra a equipe do Belgrano em Córdoba, na Argentina. Nesta reapresentação, algumas novidades positivas. Jogadores que estavam no departamento médico e que voltam a estar à disposição do técnico Eduardo Cudê para a segunda rodada da competição continental contra o Real Tomayapo na próxima quarta-feira no estádio Beira-Rio. Outros jogadores, casos de Ener Valencia e Arangues, ainda não voltaram aos trabalhos, mas existe uma perspectiva otimista para que eles possam estar à disposição no próximo compromisso colorado pela Copa Sul-Americana. A gente fala também a respeito de Fernando, que como zagueiro na última partida na Argentina se destacou e apresentou números absurdos jogando nessa função diferente proposta pelo técnico Eduardo Cudê. O Inter tenta resolver um problema no seu bastidor. Depena e Gabriel ainda não foram negociados e a perspectiva de saída deles se torna urgente a partir do fechamento da janela de abril, que vem daqui a cerca de 2 semanas. A gente fala também a respeito da busca colorada para contratar um zagueiro, o que coloca uma incerteza em cima da situação de Robert Renan, eleito o principal vilão da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento e a logística do Internacional depois do empate fora de casa contra a equipe do Belgrano pela estreia da Copa Sul-Americana. Os jogadores do Inter voltaram de manhã de Córdoba, chegaram em Porto Alegre e realizaram um treino no início da tarde. Por volta de 2 horas da tarde, os jogadores já estavam no gramado do CT Parque Gigante, tá? Aqueles atletas titulares deram voltas no gramado, os reservas fizeram uma atividade um pouco mais consistente. Mas trago aqui atualizações importantes do departamento médico para a gente saber quais jogadores vão estar à disposição na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra a equipe do Real Tomayapo. Mas, antes aviso, o Inter vai ter folga nesta quinta-feira, tá? Folga na quinta e aí a partir de sexta já recomeça os trabalhos. Mas, atualizações do departamento médico. Valência e Arangues não treinaram de novo no CT Parque Gigante, mas o Inter emitiu um comunicado para nós, repórteres, lá no CT Parque Gigante a respeito da situação desses dois jogadores. Ener Valencia está em um processo de transição. Ele ainda faz tratamento para as dores no pé direito, mas já corre no gramado do CT Parque Gigante, por exemplo. E a expectativa para o Ener Valencia é que até sexta-feira ele volte a treinar com os demais jogadores. E a partir daí vem uma avaliação da comissão técnica do Departamento de Preparação Física para saber se o Ener Valencia vai ou não ter condições de atuar contra a equipe do Real Tomayapo. Uma situação parecida vive Charles Arangues, que também não treinou nessa quarta-feira. O Arangues, que teve um procedimento cirúrgico no olho, ele ainda está fazendo atividades internas na academia do CT Parque Gigante. A expectativa dele também é que ele volte a treinar nesta sexta-feira. Voltando a treinar, passa por essa avaliação da comissão técnica do Internacional para saber se tem condições de jogar na próxima quarta-feira. Mas a perspectiva se torna otimista. Se eles voltarem a trabalhar normalmente na sexta-feira, como está sendo previsto, a tendência é que sim, eles estejam à disposição na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Real Tomayapo, partida essa no estádio Beira-Rio, tá? Bom, algumas ausências foram sentidas no CT Parque Gigante na atividade desta quarta-feira, tá? Por exemplo, Thiago Maia. O Thiago Maia, ele teve um pisão no pé no final do primeiro tempo, lá em Córdoba, na Argentina. E com esse pisão no pé, ele sentiu dores que fizeram com que ele não treinasse nesta quarta-feira. Mas segundo o próprio Internacional, não é algo que preocupa para a próxima quarta-feira contra o Real Tomayapo. Outro jogador que não esteve no gramado é o Sérgio Rocher. Trabalhos regenerativos na academia também não preocupa para a próxima partida do Internacional. Outro que não esteve no gramado foi Gabriel Mercado. O Internacional não informou, mas o que a gente descobriu é que o Gabriel Mercado ficou na Argentina para alguns problemas particulares, para alguns problemas
pessoais e voltou só nesta quarta-feira para Porto Alegre. Ele já está em Porto Alegre, descansa nessa quinta-feira, folga dos demais jogadores, ele ganhou um dia a mais de folga para resolver essa questão particular e aí na sexta-feira ele volta a trabalhar no CT Parque Gigante. Essa é a expectativa do Inter, o mercado volta a trabalhar e aí já fica à disposição do técnico Eduardo Cudê. O próximo assunto que eu quero trazer aqui é sobre Fernando, volante do Inter, que jogou como zagueiro na partida contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana e teve números absurdos como zagueiro nessa partida. O levantamento do pessoal do SofaScore Brasil, tá? Que apontam os seguintes números. 5 cortes, o jogador do Inter com o maior número de cortes defensivos, 6 ações defensivas, que é o segundo do time na hierarquia, teve um desarme, nenhum drible sofrido, 46 de 48 passes certos, ou seja, 96% de aproveitamento dos passes, 7 de 8 bolas longas certas, só um lançamento errado, 87% de aproveitamento. Uma nota 7.4 que foi a mais alta entre os jogadores do Internacional. Sobrou em campo o Fernando como zagueiro, tá? E é uma alternativa interessantíssima para o técnico Eduardo Cudê daqui para frente. A gente não sabe se o Fernando vai sair do time. Existe a chance dele não sair como zagueiro e a gente vai ver nos próximos dias, mas se destacou e deu conta do recado, Fernando, na função colocada pelo técnico Eduardo Cudê. Aliás, sobre zagueiros, o Lucas Dias trouxe uma informação nesta quarta-feira importante. Porque o Inter está buscando um zagueiro para a janela de transferências deste mês de abril. Janela esta que já está aberta e que fecha no dia 19 de abril, onde o Inter só pode contratar jogadores que estavam disputando os campeonatos estaduais, qualquer campeonato estadual do Brasil. A ideia do Inter é ter mais um zagueiro do ponto de vista de números, tá? E também pela incerteza que existe em cima do Robert Renan, que, por exemplo, pode sair na metade da temporada e agora se potencializa essa incerteza em cima do Robert Renan por tudo que ele viveu na eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho. E esse ponto que eu quero abordar com vocês. O Inter quer procurar mais um zagueiro. E o Robert Renan, ele está inviabilizado do ponto de vista de ambiente junto ao torcedor por tudo que aconteceu na eliminação do Campeonato Gaúcho. Se coloca uma incerteza grande sobre o futuro de Robert Renan no Inter. O Inter não vai dispensar o Robert Renan, tá? Porque provavelmente na metade do ano, em julho, ele vai ser vendido pro West Ham e o Inter vai ter para si 4 milhões de euros. Mas a minha pergunta é, qual vai ser o aproveitamento do Robert Renan até julho? Principalmente se o Inter contratar outro zagueiro. Existe a chance do Robert Renan ser arquivado, ficar na geladeirinha, não entrar muito, não aparecer muito e depois só ser vendido pro Inter recuperar essa grana. E ter essa grana dos 4 milhões de euros, que é um baita negócio para o Internacional. Vamos ver primeiro se o Inter consegue contratar esse zagueiro. Mas a informação do Lucas Dias é essa. O Inter quer mais um zagueiro para o seu elenco. A atuação do Fernando talvez diminua um pouco essa necessidade, mas o Inter está observando esta função. Tem 15 dias para contratar alguém nessa janela de abril, tá? Por último, falando sobre a janela de abril, o Inter também tem que se livrar do Gabriel e do Depena, jogadores que estão treinando afastados no CT Parque Gigante e que o Inter busca propostas para esses jogadores e um conflito interno existe entre Inter, os atletas, e tá uma situação bem complicada do ponto de vista de ambiente. Eu dei detalhes sobre essa situação nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais das pretensões do Inter em relação a esses dois jogadores, o que esses dois jogadores pensam da carreira, como que tá o ambiente entre as partes internacional e os dois atletas, é só clicar aqui para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds desta quinta-feira de campeonatos espalhados pelo mundo. Por exemplo, tem Copa Libertadores da América, Caracas e Atlético Mineiro. Odd do Caracas, 6.33. Odd do Galo, 1.55. Empate, tá pagando 4. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!